Olá, eu espero que vocês estejam felizes e motivados, porque eu estou feliz e motivada numa quinta-feira. Pensa num dia lindo aqui na região de Florianópolis. Estamos no Novo Campeche, estamos fazendo gravações maravilhosas numa loja, numa boutique de roupa. Não, gente! Uma boutique de móveis. E sabe por quê? Porque é uma boutique, é um espaço aconchegante, um espaço gostoso, onde você vai realizar o teu sonho de vestir a sua casa. Mas para vestir a casa, tem que ter a casa, tem que ter um imóvel, ter um apartamento. Por isso que nós temos aqui uma arquiteta também. Aliás, nós temos duas arquitetas, para saber os detalhes, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, elas já vão se apresentar. Temos aqui a Gabi Bauer, que ela é a CEO, é a gerente, a gestora, a dona, empreendedora, que abriu as portas hoje para nós estarmos aqui com a equipe do Podcast Experience. Gabi, fala um pouquinho para nós, para quem não viu os episódios, tá? Ela só vai dar um degustinho aqui, porque ela já falou, já se apresentou, mas Gabi, fala um pouquinho para quem está vendo esse episódio. Quem já tô gostando da minha promoção, porque ela tá me dizendo, CEO, eu nunca se parado. Ela é o tio. E olha só, depois eu vou falar. Depois nós vamos contar a história da revista. Fala aí. Então, como é que é? Quem não assistiu anteriormente? Eu sou a Gabi Bauer. A gente já decretou, tá? Ninguém me chama de Gabriela Bauer. Só quando minha mãe está brava. Então, a Gabi. Já tô há muitos anos aí em Floripa, mas com a Criare, trabalhando exclusivamente com interiores e com móveis planejados há 10 anos. Inclusive, a loja fez 10 anos agora faz em fevereiro de inauguração, mas já fez em contrato, em primeiros projetos, tudo fez agora em outubro. Estamos em outubro, né? Fez agora 10 anos, então, de existência que eu estou aí no mercado de móveis planejados mesmo. Legal. Como a Lu falou, vestindo, então, as casas, os apartamentos. Tudo bem. Bem lindo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os móveis, né, que são executados, proporcionados através da equipe aqui da Gabi. Mas agora eu gostaria de saber um pouquinho mais da Sofia, né? A Sofia é arquiteta, a Sofia tem uma construtora, tem parcerias. Fala um pouquinho, se apresenta para nós aqui, por favor. Eu me formei em Porto Alegre. Então, mais uma gaúcha toda lá. Não é gaúcha, meus pais são. Mas eu sou de Brasília, nasci lá. E fui para Porto Alegre para fazer a faculdade. E já na faculdade, eu me interessei muito pela área da construção, assim, eu gosto muito do que se vira palpável, assim, aquela coisa que de fato se transforma, né? Então, durante um período da faculdade, eu, mais pro final até da faculdade, porque às vezes a gente precisa de um pouco mais de amadurecimento, né? Eu comecei a me envolver bastante com obras, né? Teve uma obra grande que chama Multipalco, lá em Porto Alegre, que foi do Teatro São Pedro, e um escritório muito bacana, o Solé. Então eu entrei nesse escritório e comecei a me envolver muito com a rotina de obra, né? Que é um mundo muito diferente do mundo do escritório, né? Então é como se a gente recebesse, né, tudo que foi conceituado ali no escritório, né? Você vê materializando. Colocar em prática, E a gente, como arquiteto, a gente sabe todo o empenho que tem por trás de um projeto, né? Para que aquilo chegue até a obra também. E o pessoal olha ali o projeto, acho que faz assim, tá pronto. Todo um processo. Todo um processo. Quantos ajustes ainda dentro de uma obra grande tem que ser feito em relação ao projeto, né? Saber contornar, né, Sofia? Coisa que aparece no percurso. Com certeza. Né? Eu acho que a grande questão dos escritórios grandes depois é isso, é a continuação do seu projeto em obra. Eu acho que um grande triunfo, assim, eu acho que são os escritórios de arquitetura que conseguem ainda não se desvencilhar do seu projeto e seguir com ele acompanhando, né? Acho que até o final, e aí sim eu acho que se tira o fruto mais saboroso e bonito que se possa ter, né? Porque senão você rompe ali um
uma linha de crescimento. E você, enquanto você estava falando, que eu estava lembrando da época de obra, gente, porque assim, aí eu já executei, fiz muita obra já. E eu lembro que chegou um momento que eu não fazia mais projeto sem executar. Porque eu tinha muito problema com os empreiteiros, gente. Eu vou cortar depois essa parte, não, brincadeira. Não, eu amo os empreiteiros, eu amo você. Não é isso, é porque eles reclamavam que o papel aceita tudo. E aceita, porque ouvindo meu pai falar, Gabriela, o papel aceita tudo. Eu quero. Eu odiava Como essa vai frase, ser executado? gente. Meu pai é engenheiro civil. Ó, Então, porque eu tá também vendo? queria ir aí de obra, é construtora, então. Então, eu cheguei nesse nível. E para você, me conta, como você faz obra, você faz o projeto e a obra, você só executa a obra, você só faz o projeto? Como é que é o teu formato de trabalho hoje? Então, quando nós abrimos a empresa Fjord, né, nós tínhamos aquele plano de negócio, né, que a gente cria no início da Que o papel não é só criação. projeto. O sonho completo. Então, qual era a nossa ideia? Sempre foi, né, a gente começar, enfim, ficar mais consolidado, entender mais aqui do bairro, porque eu era nova na região, o Diogo, meu irmão, que é engenheiro, tinha se formado, então nós estávamos com uma força, né, um pique total para começarmos aqui. Então, qual era a nossa ideia? Eu via aqui que, diferente da região onde eu, enfim, de Porto Alegre e tudo, aqui a gente tinha uma oportunidade muito legal de se criar projetos do zero. E sair um pouco daquela demanda que era mais da arquitetura de reformas e interiores. Então, isso me brilhou muito aqui, e eu acho que foi uma oportunidade muito legal de crescimento, de tu teres a liberdade de criar a sua própria... Não é criar a sua arquitetura, mas criar a tua identidade arquitetônica, muitas vezes, que a gente nem tem, às vezes, essas oportunidades, né? Verdade. Que na faculdade tu é bombardeado com um monte de informações. Aí se tu sai, tu vai trabalhar direto num escritório, só tu também fica só naquele mundo. Isso que você tá falando é engraçado. Interiores, né? Quando vocês trabalham, muitas vezes vocês também, a Criare, tem o seu perfil. Você tá aqui, né? Você provavelmente criou um pouco também a sua linguagem, né? Sim. Eu até falei antes no episódio anterior, né? Que são várias criadas do grupo, faz parte do grupo Todeskine, hoje é o maior grupo da América Latina, então a quantidade de lojas de Criar e outras lojas do grupo é bastante grande. E eu via assim, gente, a minha Criário não tem nada a ver. É a questão da identidade, que a gente, como profissional, acaba abraçando. Com certeza, o teu escritório hoje é a tua, cara. Eu quero aproveitar. Quando olha projetos, você começa a identificar. Que é o teu, que é a Fjord. E aproveitando esse gancho ali, tu já volta ali, ó, em relação ao que eu já vi muito de objeção de arquitetos em relação a móveis criarem, né, móveis que tenham esse conceito, é que fica engessado, que não, que tem que ser uma marcenaria. Eu acredito que isso a gente pode considerar um mito. Como que você já aproveita e já fala a respeito disso? Não, eu tenho que realmente desmistificar isso, pessoal, principalmente, não é nem o consumidor final. O arquiteto que só projeta, que está só lá, às vezes, no escritório, ele tem isso tende a achar isso, que para a execução do projeto dele, ele precisa de alguém que não tenha uma marca envolvida ou algo que remeta à produção industrial, né? Então, é lógico que a gente tem certos padrões que estão ali porque são processos industriais. Porém, hoje a gente já está assim, num nível industrial que dá para fazer tudo, não tem mais descaracterização, a não ser que seja algo que daqui a pouco, a longo prazo, vai dar algum tipo de problema, porque a gente, né, tem 5 anos de garantia que a gente dá, que o marceneiro não dá. Então tem coisas que a gente segue padrões de engenharia. Imagina, o grupo tem uma equipe de engenharia para testar lá o tamanho máximo de uma gaveta e tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente acaba
adaptando em função de uso mesmo do projeto, mas sem descaracterizar. Então, isso hoje já é um mito bastante grande, assim, Legal. de que não dá. Acho que isso acontece na obra também, né? Às vezes. Acho importante falar. Sim, do que dá certo e o que não dá certo. E, Sofia, o cliente que constrói prédio, por exemplo, ele te procura, você faz, a tua prioridade seria obra residencial, multifamiliar, unifamiliar? Conta para nós um pouquinho da tua experiência. Então, nesse novo momento agora, nós estamos trabalhando com um direcionamento mais para o mercado da construção civil, no sentido de empreendimentos mais multifamiliares. É um mercado que a gente vem estudando, mais no sentido de nos tornarmos parceiros. Por quê? Porque a gente vê hoje que o mercado de construções que não sejam residenciais, nós temos hoje que criar uma rede maior. Né? Então, nós estamos começando, né, a dominar e estudar e ir atrás de conhecimentos que nos possibilite entrar no mercado da construção de prédios, algo comercial, porque, no fim, a gente não gostaria de se restringir a construções de habitação unifamiliar, enfim, ou porque a gente entende também que o mercado ele tem que abraçar o nosso entendimento como um mercado ideal que a gente gostaria de chegar, sim. Também se estende a ocupações de formas diferentes de prédios ou, enfim, um centro comercial como esse, que traz contribuições para a área urbana também. Porque a gente tem muito um gosto também de qualificar os espaços, né? E às vezes a gente nos concentrando apenas em residências, a gente reduz essa capacidade. E eu entendo também que o nosso escritório, como nós temos uma parceria muito forte com a Sol, né, Solange, ali outro episódio anterior, fizemos o spoiler lá a respeito. Isso. Nós temos uma certa identidade com um mercado imobiliário, um mercado também de investidores, um mercado de prospectar terrenos, um mercado de estudar novos negócios. Então, esse seria o nosso grande foco agora. Legal. E a gente está vendo cada vez mais que essa área ela é composta por parceiros. Os parceiros que vão investir, o parceiro que tem no terreno. A arquiteta, hoje eu vejo muito que os arquitetos podem muito entrar nessa área de parcerias. Com certeza. Que cada vez mais o arquiteto ele tem também essa capacidade de entrar como um investidor do negócio. Ele não precisa necessariamente ser contratado. Sim, por exemplo, ele entra em outras oportunidades, que a gente estimula bastante os arquitetos, até pegando essa tua veia aí, a sair um pouquinho dessa zona do conforto de projetar e ir para empreender. E agora você está trazendo essa possibilidade de investir também. Enfim, a criar, e ela é uma forma de empreender, né? Da área moveleira. Então, tem várias áreas que o arquiteto ele pode entrar mais forte como um empreendedor. Legal. E como um parceiro de força, porque, no fim, muitas vezes até você consegue ter um projeto, vamos dizer assim, às vezes até com uma qualidade melhor, se o arquiteto não estiver tão preocupado com aquele tempo de produção que ele tem que entregar, porque senão aquilo ali já vai virar um prejuízo em vez de virar um negócio. Uau, é isso aí. Então, se tu sabe que lá na frente, todo aquele teu empenho, ele vai ter um retorno para você financeiro muito melhor, mas durante um período um pouco mais longo, esse retorno vai vir. Então, é um outro tipo de máquina que vai começando a ser trabalhado. Hoje, o grande, assim, do que se fala, né, aquela coisa, você não precisa ter R$1 para fazer uma obra sair do papel. Que, na verdade, eu acho que a ideia é interessante, mas ele não é um pouco tão fácil assim. Mas o arquiteto, ele está entre essas peças que vão fazer com que o empreendedor possa iniciar seu negócio sem tirar R$1 do seu bolso. Porque o arquiteto, o engenheiro, ele está ali, né?
já pensei já que a gente precisava de um episódio só para falar disso, né? Olha, já vamos deixar aqui. E também essa mesa que poderia estar composta com um corretor de imóveis, nós vamos até já deixar para vocês um spoiler. Nós vamos organizar uma mesa com mais pessoas aqui para nós falarmos de uma forma muito mais coesa, porque realmente é uma roda, nós estamos num ecossistema muito interessante e você falou algo muito importante. Todos são importantes nessa peça, nessa engrenagem, e todos podem ser beneficiados, né, com isso. Se pensarmos de uma forma diferente. Pensar mais, talvez, no coletivo, né? Fazer a coisa realmente girar, a engrenagem, e não ficar, às vezes, só na caixinha ali. E hoje se vê aqui, né, no sul da ilha, a qualidade do projeto hoje não pode mais estar aquém daquilo que o mercado pede. Que o cara olha lá, vai dar um Google lá e começa a ser bombardeado de empreendimentos e mega empreendimentos, às vezes. E aquilo ali é o que ele espera. Não talvez naquela magnitude, mas naquela qualidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Já que você está falando, estamos falando aí de investimento. No episódio anterior, que fica aí o convite para vocês olharem, né? Estávamos falando que os imóveis aqui, muitos são vendidos que nem precisa de decorado. Mas se precisar de um decorado, nem que seja no projeto, sei lá, visualizei aqui um investidor que está fazendo um móvel que a Sofia está fazendo. É possível? É super possível, na verdade, assim, até a Sofia vai entender um pouco mais disso, assim, lançou. Ou tô ali na projeção ainda do empreendimento. Normalmente, aquele negócio, ele se esgota muito rápido. Então, nunca houve a necessidade de fazer, de fato, fisicamente, um apartamento decorado. Ficar ali para facilitar a venda. Isso é uma coisa que muita gente me questiona e pergunta, porque é uma prática de cidades mais verticalizadas, que vai levar mais tempo para terminar a obra, vai levar mais tempo para vender tudo. Aqui ainda não. Porém, até antes, eu acho que foi com a Sol que a gente estava falando, que o cliente final, às vezes, ele tem a necessidade de enxergar o que cabe de fato nos imóveis dele. Então, a gente até já há um tempo atrás, e aqui fica à disposição já aqui para me chamar, para a gente fazer uma espécie de decorado virtual. É uma coisa que está ali montada. Às vezes dá para fazer em 360 graus, que o cara vai ter uma dimensão melhor do que cabe dentro do apartamento. Ou, de fato, só fazer imagens, fazer Seria um book. Seria com aquele óculos, assim, a realidade já virtual, tem isso, já interessante. Isso é legal de fazer. Porque aí tira um pouco a necessidade do capital de fazer, de fato, aquilo acontecer. Porque montar um decorado é realmente montar um investimento totalmente completo. É um investimento alto até, assim, né? Para início de lançamento de empreendimento. Mas quando a gente traz isso para o virtual, fica tudo mais fácil. Ao mesmo tempo que a Sofia está lá com aquele empreendimento, talvez buscando algum tipo de investidor ou outro tipo de parceiro, com aquilo ali já planejado, projetado, já visualmente mais feito, né? Que a pessoa vai entender melhor, facilita. Então, isso é uma coisa que eu tenho buscado, assim, até parceiros de consultoras e tudo mais, pra gente começar a fazer uma espécie de um decorado virtual mesmo, que não sai ali físico, mas que ajude na venda, porque daí ajuda a captar investidor, ajuda a vender o imóvel, então ajuda o corretor, né, por tabela, ajuda os outros arquitetos que vão vir a fazer algum tipo de projeto dentro do imóvel. Ajuda a gente a mobiliar, então tá tudo certo. E ajuda você que é cliente, que está nos vendo aqui, que precisa comprar um imóvel na região, porque tem vários corretores que nós já falamos aqui, na mesa do podcast. Pode contratar uma arquiteta maravilhosa que executa obras e projetos, e uma outra arquiteta maravilhosa que faz os interiores aqui, né? E também pode estar conosco, se você é corretor de imóveis, se você é arquiteto e quiser estar aqui na mesa do Podcast Experience, aqui na loja
criar, e nós estamos deixando o convite aqui para você entrar em contato e agendar conosco, porque vai ser um prazer recebê-los aqui, né? Nós vamos gostar, bem bacana o bate-papo, né? Mas eu já fiquei curiosa do porquê o nome Fiord. Eu me lembro, eu conheço o irmão dela da beira da praia. Ele conhece meu pai, tudo, é um cara que adora, é bem o lifestyle, né? É kitesurf, é praia, enfim. Então, meu pai, que também é surfista, meu pai também conheceu. Teu pai é o Diogo, eu sabia na beira da praia, muito triste, né? Então, eu me lembro, inclusive, quando tu veio pra cá, me lembro de comentando ali no escritório. E o nome Fiord, você me chamou a atenção, que me remete a uma coisa que talvez não tenha nada a ver, então eu queria saber disso. Conta. Olha, quando eu tinha meu escritório em Porto Alegre, o nome era meu sobrenome. E eu lembro, até quando eu chegava nas obras e que eu era Panitspica, Arquitetura e Engenharia. E as pessoas não conseguiam nem entender o que era. Nem na guarita, quando eu chegava. O que? Qual é o seu nome? Qual é o nome da empresa? É Panbi. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa de muito errado com esse nome. Porque é um nome que é difícil de se entender, é difícil de se gravar, é difícil de... Aí eu falei, não tem nenhuma possibilidade de continuarmos porque eu poderia ter migrado para cá com o mesmo nome, com os mesmos... Só mudar do CEP do território. Muda isso, continua ali com o mesmo histórico, né? E aí eu falei pro Diogo, né, pela minha experiência, não é legal termos um nome familiar e que não seja de fácil linguagem, assim. E aí, nisso, eu bati o pé, e aí eu falei, não quero. Eu já tive essa experiência, não vai ser bom pra gente, não vai ser bom, a gente tem que se desvencilhar um pouco disso. E até porque nossos pais são arquitetos. Então, acho que é legal termos isso, mas não, de repente, levar com tanta força. E aí, então, começamos naquela investigação. Acho que tem essa questão do som, tamanho da escrita, né? Como, né? Enfim, o tipo de atividade que a gente faz, eu acho que também não pode ser uma coisa muito... rebuscada. Uma melodia, uma coisa muito assim. E aí fomos nessa investigação bem coisa de internet mesmo, pesquisar nomes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E um dia o Diogo me falou, Sofia, Fiord. Aí eu falei, não precisa nem falar outro nome. Fiord, eu acho que é uma coisa que ela é compacta, é fácil de escutar, até porque eu tava um pouco com essa coisa de não, tem que ser algo muito simples. Tem a ver com a geografia, né? Os fiordes. Era um pouco fácil. Quando eu vi da caminhonete do irmão, quando logo vocês lançaram, tinha ali, eram os morrinhos. Gente, eu primeiro ouvi do nome, assim, acho que eu acertei. Mas me lembra uma coisa muito Noruega, aquelas coisas. É um jogo totalmente praiano. Sim, então, não tem nada a ver com outro significado. Não é esse mesmo, é do gostar do nome. Natureza. A gente se identificar com a questão geográfica um pouco, não que aqui tenha, mas tem a questão dos morros. Eu acho que a questão do triângulo, ele tem uma relação com moradia, uma questão com segurança, uma questão, né? A gente tem, né? A gente tem muito dentro da nossa natureza esses formatos mais naturais, né? Tanto que as nossas casas indígenas, seja quais são, tem essa coisa do né? Abrir, né? Então, acho que tem a questão... Eu me lembrei de mais uma coisa que foi legal. A gente falou assim, somos os dois irmãos. Né? Então, né, que a gente comentou, somos os dois morros, né? E ali passa. Enfim, quando tu escolhe o nome, havia aquela imagem um pouco foi se formando, né? Dos dois irmãos, a natureza. E o nome eu achei gostoso. Ele tem uma força de um nome, parece até não é um sobrenome, mas assim, como assim, fiorentino, sabe? Né? Então, assim, corta. Né? Assim, tem uma coisa, soa um nome de alguma origem que tu não sabe de onde é,
Então, que isso também nos identificou um pouco. Não é só uma, assim, bola de pedra. Sim. Né? É algo... Isso, acho que É interessante. Não tem sem muito glamour mesmo. É uma coisa de relação do nome. Mas é um nome fino e forte ao mesmo tempo. Não, eu quando abri a Criari, Criari, né? Já veio com isso. Eu escolhi a marca, fui, né, e tal. E aí eu, com o passar, e aí eu tenho minha razão social, eu vou falar. Aí, com o passar dos anos, né? A Criari mudou um pouco a configuração e tal, e todas as marcas passaram a ser Criari e um nome. Então, muitos lá atrás, enfim, já tinham pensado em alguma coisa coerente na sua razão social, o que usaram? Criari alguma coisa, beleza. E eu lá, né, como o meu contrato era um dos mais antigos, né, da marca, fui ali empurrando com a barriga, por enquanto eu não precisava ter escolhido o nome e tal, até uns anos atrás. Falaram, Gabi, né, vamos botar o teu nome na fachada, né, e tal. Só que a razão social é Mahalo. É Mahalo, arquitetura e comércio de ambientes planejados, limitados. Que é Mahalo. Quando eu fui escolher, a gente tinha recém voltado do Havaí. E lá, Mahalo é obrigado em havaiano. E eu achava até muito legal, né? Porque tinha uma outra construtora aqui que chamava Aloha. Aí era super legal. Iniciavam os e-mails Aloha, eu terminava lá, Mahalo. E aí, passou um tempo, antes de eu ter que escolher um nome. Uma outra pessoa que eu conheço foi no Havaí e perguntou, mas por que você chamou a loja de lixeira? Gente. Eu fiquei, lixeira, como maluco. Eu fui para o Havaí, toda lata de lixo tava escrito Mahalo. Mahalo é lixo. E aí, quando eu tive, eu disse, gente, não tem como ser Mahalo. Então, mas é um nome havaiano, tudo a ver com o lugar. Eu disse, não. Mesmo assim, a Bia falou primeiro. Ninguém consegue falar. Veio os entregadores aqui ficando. É da Maá. Eu disse, não, vamos lá. Então, o que a gente quer? A gente quer ter uma coisa menor, não quer uma mega loja, não, é uma boutique. Aí virou Boutique House, né? Então, eu tava quase Beach House. Mas aí eu acho que eu ia me limitar muito àqueles lifestyle. Eu também não posso só focar nisso. Aí virou Boutique House, mas se não, tava no mesmo problema. Da Mahalo. Sim, a pessoa ninguém sabia falar, ninguém sabia escrever. Ficava ali, ainda um cara me falando que eu chamava o negócio de lixeira. Aí eu, não. Aí virou. Claro, minha razão social permanece. O significado pra mim tá super certo. Tá ok, é obrigado, sai lá de contrato. É obrigado, pra quem não sabe. Não é lixeira, é obrigado. Não precisar de Mas se alguém um dia tem tempo, isso não vai dar. Não vai dar. Então, aí você, qual a razão social? Não, a razão social permanece o Mahalo, mas coloquei ali, né, porque eu tinha que botar para poder usar o Boutique House na fachada, e aí acrescentei o Boutique House. Ficou muito bonito. Ficou muito delicado. Aqueles nomes enormes de família. Como é que eu ia dar aquilo na fachada? Não ia nem caber. Aí eu consegui lá o Boutique House, graças a Deus, e mudei. Algo que hoje permanece muito sendo usado, né, o termo boutique, né? Porque ele parece que se distanciou, mas não, né? Porque cada vez mais a gente vê que o boutique muitas vezes é um ponto, vamos dizer assim, de ideias. Eu acho muito mais, né? Às vezes eu vejo assim, quando se fala, eu vejo ali é um lugar onde se desenvolvem novas ideias. Então, muitas vezes é um lugar onde a loja, ela tem um modelo de, às vezes, de mudança até, né? Um pouco, não é uma loja tão rígida, né? Então, acho que olha, gente, estamos finalizando, meninas. Estamos finalizando esse episódio com algo muito importante, que eu sei que vocês buscam, né? Que muitas pessoas buscam, identidade, né? Foi muito bacana. Nós fomos para construção, fomos para o móvel e finalizamos com identidade, né? Eu achei muito interessante. Não conhecia essa história, tu também não conhecia a tua história, né? Mas eu acho isso muito bacana, que ambas buscaram identidade para atingir o que? O propósito. Nós temos um propósito com o nosso trabalho. O meu propósito é compartilhar, vocês compartilhar o que vocês fazem de uma forma muito, muito especial para mim, e vocês entregar
com o propósito de vocês, né? Com a identidade de vocês, aquilo que vocês vieram fazer. Eu tô muito feliz, viu? Gostei muito desse episódio diferente, a gente terminar assim. E já aproveitando, agradecer mais uma vez a Gabi por abrir as portas para nós e para todas as convidadas. Né? Agradecimento, né? Não, eu que agradeço te conhecer finalmente, depois de nome, olha só. Sim, eu já a Sol falou, eu conheço a Gabi, e aí eu fiquei pensando, olha sim, eu também já ouvi falar tantas vezes, mas não é isso. Tempo também. Estou aqui, ó, pessoal, deixa de vir, né, Sol? Quantos anos nunca vem aqui me visitar, Sol? É verdade. Mas eu passo aqui na frente, eu sei um pouco da tua história, assim, por mais de não ter entrado, eu um pouco. Logo que eu cheguei aqui, se eu não me engano, você tem uma referência, um pouco uma relação com a Buzz também? Sim, nossa, muitos anos também. Então eu lembro logo que eu cheguei aqui, a gente tem alguns pontos de referências. Sim, né? legal. Eu acho que a Buzz é um ponto de referência um pouco do início da história, e aí eu lembro que contaram, acho que o Joe contou até uma vez, e enfim. Não, o teu irmão, sabe o que eu fiz? Tava mudando aqui, tá? E aí eu resolvi trazer um vaso, uma planta gigantesca da outra loja. Chegou aqui o cara, que é uma árvore. Eu pensei, gente, não dá. Daí eu vou chamar o amigo meu, que eu acho que é o único que se carregar esse vaso. Aí eu liguei pro Joe, ele querendo te ajudar. Quando eu tava na mudança, pra tirar um vaso, planta aqui, conseguiu. Dei mais pra ele, eu plantei. Tem aqueles dedos de remador. Tem daqueles dedos. Legal. Pedra na casa dele. Dele me ajudou com a caminhonete, vieram, buscou, a Laura entrou, ele botou a planta pra dentro. Ele disse, Gabriela, deu, o serviço tá feito. Tive bom. O mundo é pequeno, né? Ainda bem que ele na região. Mas ele adora fazer força. Também me passa no telefone dele, eu te mudança, gente. Tipo, é meio viking. E a história do George, a minha mãe que associou. Deve ser, porque o Joe parece que eles falam que depende até, enfim, poderia ter alguma coisa da nossa família ainda de vivo. A gente fica falando porque essas coisas são muito malucas, né? Mas olha como bem... Nossa, o mundo dele tá uma filha, né? Floripa, então, bate-papo agradável, assim, né? Não tá gravando aí. Não, tá gravando. Eu devo gravando. Nossa, eu te falo, o Joe olha assim, ó. Vai, tá gravando, vou mandar pro Diogo, tá? Eu quero o telefone do Diogo por causa de mudança. Não sei mais, demora. Eu vou colocar pulsada, tá? E meninas, ó, gurias. Você acabando uma obra, ele carregando um monte de coisa. Eu falo, Joe, pra que carregar essas coisas? Porque ele gosta de pegar. Meu Deus, essa mulher que não bate dinheiro, não faz vale a pena, o serviço não é completo, então não faz tudo, é uma coisa muito... Temos que trazer o Diogo para a nossa missa. Já vamos perguntar. Da outra vida, ai, mas olha, adorei, tá? Gurias, né? Uma coisa mais bonita. Ai, Ele bom. Então, nós vamos encerrar, nós vamos ficar aqui muito felizes. Eu comecei falando para vocês que nós estamos felizes e motivados, tá vendo? Olha aí, ó. Estamos encerrando felizes e motivados, né? E então, agradecendo já vocês mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Queremos o Diogo aqui com a gente também. Exato, mas vamos ver o lado dele, né? Tá certo? Obrigada, meninas. Então, sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada a vocês que nos acompanham aqui. Até já nós vamos ter mais entrevistas maravilhosas aqui no podcast Experience, diretamente da loja Criare Boutique aqui do Campeche, Florianópolis, Brasil, mundo. Beijo!